Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre 10 situações que trazem o espírito da sujeira para a vida de uma pessoa dentro de um lar. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, que todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, nesse vídeo de hoje, eu fiz aqui um esboço, eu tenho aqui um esboço, 10 situações que trazem o espírito da sujeira para a vida de uma pessoa dentro de uma casa ou para um seio familiar, né? Dentro de um contexto familiar. Nós sabemos que a vida em um lar pode influenciar, irmãs, diversos aspectos da nossa vida, tanto o estado emocional como também espiritual das pessoas que vivem ali naquele lugar, naquele local. Muitas vezes certas atitudes e objetos, também comportamentos, podem atrair, irmãs, o espírito da sujeira e até da miséria, viu? Abaixo, então, eu vou estar falando aqui, irmãs, ao longo desse vídeo, eu vou estar listando aqui, né? Isso aqui é a introdução, apenas uma pequena introdução. E eu vou estar falando aqui sobre alguns tópicos, sobre 10 tópicos que trazem esse tipo de espírito para a nossa vida. Amém? A primeira coisa que eu quero aqui falar, irmãs, atitudes e comportamentos. Desunião familiar, irmãs. A Bíblia vai dizer aqui em Marcos, capítulo 3, versículo 25, que se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Então, irmãs, a falta de união, ela gera conflitos e um clima de desarmonia, e isso vai afetar a paz de todos os integrantes lá daquela casa, irmãs. É sempre muito bom, quando o ambiente estiver muito pesado, você se afastar, você se retirar, fica no recinto secreto de oração. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Tito, que ao homem de Deus, à mulher de Deus, não convém contender. Depois você lê lá em Tito, que é um livro bem curtinho, fica próximo lá de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Depois você vai lá, lê e medita nessa carta, irmãs. Tito, ele fala, irmãs, sobre os deveres. Ele fala, ó, aqui, ó, vou ler para vocês. Tito, aqui ele vem falando: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis. Isso aqui não é somente para os idosos, né? Para os jovens também, viu? Mas, sobretudo, para os idosos e para as idosas, porque eu vou ler. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, Tito capítulo 2, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantes, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem aos maridos e aos filhos, a serem sensatas. E aqui ele fala, né? Honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aqui, irmãs, ele fala, ó, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma do que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obediência ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, e não sejam respondões. Então, irmãs, aqui ele fala sobre todo um padrão. Depois, se você quiser ler de forma mais detalhada, irmãs, isso é muito importante dentro de uma casa, dentro de um lar. Certos comportamentos, certas atitudes, posturas, até para evitar com que o inimigo, né, ele venha entrar e ali prejudicar mais ainda o contexto familiar, que pode levar
ali o surgimento de um espírito da miséria, o espírito da sujeira dentro daquele contexto familiar. Então, irmãs, a segunda coisa é a falta de perdão. Irmãs, liberar perdão. Perdoai seres perdoados. Lucas capítulo 6, verso 37. Permitir com que o Espírito Santo de Deus, ele limpe o nosso interior, tirando a mágoa, tirando o ressentimento, e que venha predominar a paz, a alegria, desaparecendo, irmãs. Tudo isso, irmãs, esses tipos de sentimento é uma porta, é uma lacuna muito grande para que o espírito da sujeira ele entre, sim. Ele entre porque há uma abertura. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o nosso coração e a nossa mente pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, para que se você venha ter algum problema, se você tiver algum problema de falta de perdão, mágoa, rancor, peça ajuda ao Espírito Santo e libere. E nem sempre também é necessário conviver. Há pessoas que dizem que precisa conviver, mas aí, né, de cada um, mas a Bíblia não fala isso. Mas o perdoar, irmãs, é fundamental. Então, guardar o nosso coração, guardar a nossa alma, guardar a nossa mente, porque são portais que o mal ele entre e ali, irmãs, traz grandes prejuízos para a vida daquela pessoa. O terceiro tópico, né, a terceira situação, a terceira situação que traz o espírito de sujeira é um ambiente de crítica e julgamento. Irmãs, não existe coisa pior do que você estar com uma pessoa e ter aquele espírito de crítica e de julgamento. Eu quero aqui, né, deixar para a meditação Lucas 6,38. Com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. E diga-se de passagem, viu, irmãs, essa lei aqui é uma lei áurea. Aquilo que você faz, aquilo vai voltar. Muitas das vezes não vem no mesmo tempo, mas vem depois. 1 ano, 2 anos, aquilo volta. Com certeza, isso é uma medida, é uma lei espiritual, onde várias religiões utilizam dessa lei, mas cada uma coloca o seu nome, lei do retorno, lei da causa e efeito. Enfim, irmãs, com a mesma medida que medirdes, vos medirão. Um lar onde a crítica é constante pode sufocar a esperança e a motivação, irmãs, criando ali um espaço de escravidão emocional, e isso abre uma porta, uma legalidade para que esse espírito ele entre naquela família e na vida daquela pessoa. O quarto tópico, a quarta coisa é o materialismo excessivo. Irmãs, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro. Mateus 6, 24. Irmãs, ou servimos a Deus ou servimos as coisas materiais. Precisamos cuidar daquilo que Deus ele nos confia, procurar exercer uma boa mordomia cristã, que é cuidar das coisas que Deus nos confia, mas procurar não colocar o coração nelas, porque, irmãs, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Um dos grandes prejuízos, irmãs, é a idolatria, e Deus ele não divide a glória dele com nada e nem com ninguém. E eu quero aqui também lembrar, né, que esse materialismo, ele também é um dos reflexos da volta do retorno de Jesus de Nazaré. Se você não sabe, esse esfriamento, essa apostasia, isso tudo vem também com o materialismo. Esse apego ao materialismo é um dos reflexos da volta de que Jesus realmente ele está voltando para buscar o seu povo. A obsessão, né, por bens materiais pode levar a uma vida de insatisfação e de ansiedade, afetando, irmãs, os valores espirituais. Se correr para comprar coisas, para muitas das vezes nem é para satisfação própria, mas é para buscar uma validação alheia e mostrar uma sensação de importância para os outros, do quão importante nós somos, o quão poderosos nós somos, o quão abençoado nós somos. E eu não quero também fazer um apelo à pobreza, à miséria, ao conformismo, a uma vida escassa, mas, irmãs, refletir realmente
essa questão da materialismo excessivo. As coisas materiais são importantes, mas ter o bom senso e equilíbrio, ela é boa em tudo. O sábio Salomão, ele vai dizer algo que ali eu respeito muito, né? Por ser a palavra de Deus, ele fala correr atrás do vento. Até quando nós estamos correndo atrás do vento? Mas é uma insatisfação. Se eu ganho X, eu corro, trabalho 60 horas por semana, mais 60 horas por semana, e a pessoa nunca está satisfeita, irmãs. Precisamos avaliar, precisamos sempre buscar em Deus qual é o verdadeiro sentido e significado da vida e para onde estamos indo. Será que realmente está alinhada com a vontade de Deus? Então, irmãs, essa obsessão traz um vazio existencial, um vazio, algo que você compra novo ali, né? Um carro, daqui a pouco, alguns meses, ou até um ano, você já, né? Já busca por outro. Mas um outro tópico, para não sair aqui do tema da palavra, uma outra coisa, a quinta coisa que pode trazer o espírito da sujeira para a vida, a quinta coisa é a rejeição à palavra de Deus. Irmãs, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Ignorar o conhecimento divino, irmãs, o conhecimento de Deus, pode resultar em decisões erradas e desilusões, perpetuando um ciclo de miséria. Irmãs, rejeitar o conhecimento de Deus por intermédio da sua poderosa palavra pode trazer muitas dificuldades, porque o norte da nossa vida, irmãs, é a palavra de Deus. E outra coisa, irmãs, está na palavra de Deus, então precisamos estar ali. Rejeite conhecimentos, filosofias, heresias, falácias, irmãs. O que não estiver na palavra de Deus, descarta. E ainda falo mais, até eu aqui no canal, né? Eu falo alguma coisa que, irmãs, não acredita também em tudo que eu falo, não, ó. Vai para a palavra de Deus, viu, amada igreja? Então, uma outra coisa que traz o espírito da sujeira é a desonestidade e a falta de integridade. Irmãs, isso traz espíritos malignos, espíritos ruins para a nossa vida, irmãs. A Bíblia diz em Provérbios 12, 22, que os lábios mentirosos é uma abominação ao Senhor. Deus, ele rejeita, viu, irmãs, a mentira em todos os graus. Então, a desonestidade, ela mina a confiança em um lar, em um relacionamento entre marido e mulher, esposa, pais e filhos, filhos e pais. Mas isso torna os relacionamentos inseguros, frágeis. Mas são armadilhas, lábios fraudulentos. Isso é uma abominação para o Senhor e abre uma lacuna para que espíritos ruins do mal entrem na vida daquela pessoa. A sétima coisa que atrai o espírito da sujeira para o lar é aquela negatividade contagiosa. Irmãs, tem gente que é muito negativa. Sai desse ciclo, sai dessa situação. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Estar cercado de pessoas negativas pode atrair o ânimo e a visão da vida ou de outros membros da família. Mas o que eu faço? Ora para que Deus afaste essa pessoa. Mas tem gente, tudo que você for fazer, a pessoa vem já na intenção de querer pegar um erro. A pessoa já vem lá na intenção de sempre falar alguma coisa negativa. Nada tá certo, nada tá bom, por mais que você se esforce. Se é pessoas que visitam, ore para que Deus venha afastar. Ore para que Deus venha afastar. E tudo isso, irmãs, você está perto de pessoas assim, está se prejudicando. Pessoas negativas, pessoas que... ou então fecha a boca, não fala o que está fazendo, quais os planos, os projetos. Já sabe que a pessoa assim, fecha, né? Fecha ali não fala, não comenta. Igual o salmista, né? Põe um guarda na minha boca, Senhor, põe um guarda. O oitavo ponto, né? A oitava coisa que atrai o espírito da sujeira são vícios e dependências. O inimigo da nossa alma,
ele age muito nos vícios e dependências. O apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada. Então, irmãs, vícios como abuso, dependência de substâncias que criam um ambiente caótico, irmãs, que levam a sérias consequências emocionais como também espirituais, irmãs. Então, é necessário manter sempre a oração e a vigilância para não cair nesse tipo de armadilha. E a nona coisa é a falta de gratidão, irmãs. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, coisas boas ou coisas não tão boas assim, precisamos dar graças ao Senhor. Um coração que não valoriza nada, irmãs, tem gente que não dá glória a Deus, graças ao Senhor por nada. Acaba ali, irmãs, gerando aquele sentimento de insatisfação, de ingratidão, de infelicidade e de descontentamento, e Deus não se agrada nisso. Caímos no pecado da murmuração, e aquele povo em Êxodo deixou de entrar na terra prometida por conta de situações como essa. E finalizando, a 10ª coisa que atrai o espírito da miséria para a vida de uma pessoa e para o lar de uma pessoa é a resistência à mudança. Irmãs, precisamos mudar. Eu gravei um vídeo aqui mais cedo falando sobre essa questão de mudança. Precisamos mudar. Nosso maior erro é achar que pessoas que precisam mudar e não nós. Nós precisamos mudar a todos os instantes, ser pessoas melhores, ser pessoas mais misericordiosas, compassivas, obedientes. Precisamos mudar. Então a resistência à mudança traz muitos prejuízos e é uma lacuna também aberta para que o mal entre na vida daquela pessoa. O espírito de miséria entra. Precisamos mudar, precisamos. Lucas 9:62 vai dizer, ninguém, pois, que põe a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Aqueles que se agarram aos velhos hábitos, crenças, podem perder oportunidades de crescimento e renovação, permanecendo presos a ciclos de miséria. Você vê que a pessoa fica ali naquele ciclo, naquela repetição. Acorda, não faz nada, fica deitado na cama. Acorda, não faz nada, fica o dia inteiro deitado na cama. Acorda, não faz nada. Então, quebrar esse ciclo, quebrar esse ciclo vicioso, irmãs. Tudo isso, irmãs, abre portas e lacunas para que o espírito do mal, da miséria, da sujeira entre na vida daquela pessoa. Então, refletir, né, sobre esses aspectos nas quais eu falei aqui, irmãs, é necessário uma reflexão e que o Senhor nos ajude, amém? Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo nos comentários. Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor.